E se eu te dissesse que existe uma história real de amor tão proibida, tão impossível, que quase custou a vida de duas pessoas? Uma história que atravessou continentes, desafiou tradições milenares e colocou uma mulher para escolher entre sua filha e sua liberdade? Hoje vocês vão conhecer Amina, uma jovem que perdeu tudo aos 20 anos e foi obrigada a viver como prisioneira em seu próprio casamento. Mas o destino tinha outros planos, e um encontro de olhares mudaria sua vida para sempre. Essa história vai mexer com vocês de uma forma que não imaginam. Então peguem algo para beber, se acomodem, porque os próximos 40 minutos vão ser intensos. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo, curte e inscreva-se no canal Sentimentos à Tona e receba mais histórias de superação todos os dias. Imaginem por um momento a sensação de ter sua vida virada do avesso da noite para o dia. Amina tinha apenas 20 anos quando tudo desmoronou. Ela cresceu no Brasil, ao lado de uma mãe amorosa que, mesmo sendo religiosa, permitia que a filha vivesse com certa liberdade. Amina usava roupas que gostava, saía com amigas, sonhava com o futuro como qualquer jovem brasileira. Ela tinha planos, tinha esperanças. Até que um telefonema mudou tudo. A morte súbita de sua mãe foi como um terremoto em sua existência. De uma hora para outra, ela se viu completamente sozinha no mundo. Sem parentes próximos no Brasil, sem recursos financeiros, sem saber para onde ir. Foi quando apareceu uma figura que ela mal conhecia, o tio Ali, irmão de sua mãe, que vivia no Marrocos. Ele se ofereceu para cuidar dela, e Amina, desesperada e enlutada, aceitou. Como poderia imaginar o que a esperava? Quando Amina pisou em solo marroquino, foi como se tivesse entrado em outro planeta. O tio Ali era um homem completamente diferente da mãe dela. Rígido, conservador, ele via a sobrinha como uma jovem corrompida pela vida ocidental. Para ele, Amina precisava ser corrigida, moldada aos costumes que ele considerava corretos. As roupas coloridas foram trocadas por vestes escuras, os cabelos livres, agora escondidos sob véus pesados. Mas o mais doloroso para Amina não era cobrir o corpo, era calar a alma. No Brasil, ela era expansiva, falava o que pensava, sonhava alto. No Marrocos, sob o olhar severo do tio, cada palavra tinha que ser pensada, cada gesto controlado. Era como se sua personalidade fosse sendo apagada aos poucos, dia após dia. Ela sentia como se estivesse sufocando em uma gaiola invisível. E o pior de tudo, Amina começou a perceber que aquela não seria uma situação temporária. O tio Ali falava sobre casamento, sobre encontrar um bom homem para ela. Aos 20 anos, longe de casa, sem a mãe, sem ninguém que realmente a conhecesse, Amina se viu presa em um destino que ela não escolheu. Mas vocês não imaginam o que estava por vir. Porque às vezes, quando pensamos que perdemos tudo, o destino nos reserva encontros inesquecíveis. Vocês já tiveram aquele momento na vida em que um simples olhar muda tudo? Pois foi exatamente isso que aconteceu em uma tarde qualquer nas ruas movimentadas de Marrakech. Daniel era um jovem brasileiro de família rica, daquelas famílias em que o dinheiro abria todas as portas. Ele estava no Marrocos, acompanhando o pai em negócios. Mais uma viagem de trabalho entre tantas outras. Para ele, aquele era só mais um país, mais uma cultura para observar de longe. Daniel entrou naquela loja típica sem grandes expectativas. As paredes cobertas de tecidos coloridos, o aroma forte de especiarias no ar, o burburinho dos vendedores oferecendo suas mercadorias. Era exótico, diferente, mas nada que realmente chamasse sua atenção, até que uma música suave começou a tocar. No fundo da loja, entre cortinas e véus, alguém começou a dançar. Era uma dança do ventre, mas diferente de qualquer apresentação que ele já tinha visto. A mulher que dançava estava completamente coberta.
Véus escondiam seu corpo, sua face, seus cabelos. Mas havia algo naquele movimento, naquela graciosidade, que hipnotizou Daniel completamente. Era como se ela estivesse contando uma história através da dança. Uma história de tristeza, de saudade, de algo que ela não podia expressar com palavras. E então aconteceu. Por um momento, o véu que cobria seu rosto se moveu, e Daniel viu seus olhos. Meus amigos, como descrever aquele instante? Os olhos de Amina eram como janelas para uma alma aprisionada. Daniel viu neles uma profundidade que ele nunca tinha encontrado antes. Havia dor ali, mas também uma força silenciosa, uma beleza que não dependia de aparência física, mas de algo muito mais profundo. Era como se, naquele olhar, duas almas se reconhecessem, mesmo sem nunca terem se visto antes. O momento durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para mudar duas vidas para sempre. Daniel ficou ali parado, completamente perdido, enquanto Amina rapidamente ajeitou o véu e desapareceu entre as cortinas. Ele tentou segui-la, perguntou por ela, mas ninguém sabia quem era, ninguém dava informações. Era como se ela tivesse sido uma aparição, um sonho. Mas Daniel sabia que não havia sonhado e que precisava reencontrá-la, custasse o que custasse. Já perceberam como o destino tem formas misteriosas de funcionar? Daniel passou dias procurando por aquela mulher dos olhos marcantes. Perguntava discretamente, caminhava pelas mesmas ruas, voltava à loja. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido. Até que, em uma feira tradicional, cheia de cores e aromas, no meio da multidão, ele a viu novamente. Desta vez, ela não estava dançando, mas caminhando entre as barracas, acompanhada de uma mulher mais velha. Amina também o reconheceu imediatamente. Como esquecer aquele olhar? Mas vocês precisam entender a situação dela. Uma jovem muçulmana, sob vigilância constante do tio, não podia simplesmente conversar com um homem estrangeiro. Seria um escândalo impensável. Quando Daniel se aproximou, ela entrou em pânico, tentou se afastar, fingir que não o via, mas o coração dela estava disparado e havia algo naquele homem que a fazia sentir viva novamente. Daniel era persistente, mas respeitoso. Ele entendeu rapidamente que aquela não era uma situação comum. Começou a frequentar os mesmos lugares que ela, sempre mantendo distância, até que conseguiu uma oportunidade de falar com ela a sós. O primeiro encontro foi tenso, cheio de medo por parte de Amina, mas também de uma conexão inexplicável. Eles mal conseguiam se comunicar. Ela falava pouco inglês, ele nenhum árabe, mas havia uma linguagem universal entre eles, a do coração. Os encontros secretos começaram a acontecer, sempre escondidos, sempre com medo, sempre por poucos minutos. Amina mentia para a família, inventava desculpas para sair, corria riscos enormes. Daniel fazia o mesmo, abandonando compromissos familiares para estar com ela. Era uma paixão pura, intensa, daquelas que a gente lê em livros e acha impossível. Eles se conheciam através de olhares, de gestos, de uma intimidade emocional que transcendia barreiras culturais e linguísticas. Mas vocês imaginam que isso duraria para sempre? O tio Ali era esperto, desconfiado. Começou a notar mudanças no comportamento da sobrinha. Ela estava diferente, mais iluminada. Às vezes, sorria sem motivo. Para ele, isso só podia significar uma coisa: desonra. E um homem como ele não toleraria isso. Então tomou uma decisão que mudaria tudo. Arranjou um casamento para Amina. O noivo? Zain, um homem rico, poderoso, tradicionalista e completamente obcecado por ela. A partir daquele momento, o tempo de Amina e Daniel estava contado. Chegamos ao momento mais doloroso desta história. E eu preciso que vocês entendam o desespero que Amina sentiu quando soube do casamento arranjado. Ela tinha apenas algumas semanas antes de se casar com um homem que mal conhecia.
um homem que a via como uma propriedade a ser conquistada. Daniel também recebeu a notícia devastadora. Sua família estava pressionando para que ele voltasse ao Brasil imediatamente. Era como se o universo conspirasse para separá-los. Na última noite antes da partida de Daniel, algo aconteceu que mudaria tudo. Amina, movida por um desespero que vocês não conseguem imaginar, tomou uma decisão que ia contra tudo que lhe foi ensinado. Ela se entregou a Daniel, não apenas fisicamente, mas completamente. Era sua forma de dizer adeus, de guardar uma parte dele com ela para sempre. Foi um momento de amor puro, mas que viria cobrar um preço altíssimo. Daniel partiu com o coração despedaçado, prometendo voltar, prometendo encontrar uma forma de ficarem juntos. Mas Amina sabia que era tarde demais. O casamento com Zein estava marcado e havia uma tradição que a aterrorizava. Na cultura onde vivia, a noiva precisava ser virgem. Na noite de núpcias, o lençol branco deveria ficar manchado de sangue como prova de pureza. Amina entrou em pânico total. Como explicar que não havia mais sangue para manchar aquele lençol? A noite do casamento chegou como uma sentença de morte. Amina estava aterrorizada, tremendo, sabendo que sua vida poderia acabar naquela noite quando Zein descobrisse a verdade. Ela tentou adiar o momento, mas não havia escapatória. Quando finalmente estavam sozinhos, Zein percebeu imediatamente que algo estava errado. O lençol permaneceu imaculado. A verdade estava exposta. Mas aqui, meus amigos, aconteceu algo que ninguém esperava. Zein ficou furioso, sim, mas sua obsessão por Amina era maior que sua raiva. Em um momento de loucura apaixonada, ele fez algo impensável, cortou o próprio dedo e manchou o lençol com seu sangue. Depois, com um sorriso perturbador, saiu do quarto exibindo o tecido para toda a festa, recebendo aplausos e parabenizações. Amina assistiu a tudo em choque total. Zein a havia salvado, mas a que preço? Agora ela estava para sempre ligada a ele por esse segredo terrível. 15 anos se passaram desde aquela noite terrível. E eu quero que vocês visualizem como duas vidas completamente diferentes se desenvolveram em paralelo. No Brasil, Daniel foi forçado pela família a se casar com Maísa, filha do sócio de negócios de seu pai. Era um daqueles casamentos arranjados por conveniência, onde o amor nunca teve espaço para florescer. Daniel cumpria suas obrigações sociais, mas seu coração permanecia no Marrocos, com uma mulher de olhos profundos que ele nunca conseguiu esquecer. A filha de Daniel e Maísa, Mel, cresceu em uma casa onde o afeto era uma palavra desconhecida. Imaginem uma criança tentando entender por que os pais nunca se olhavam com carinho, por que as conversas eram sempre formais, por que havia uma tristeza constante no ar. Mel se tornou uma adolescente rebelde, agressiva, como se toda aquela falta de amor genuíno em casa tivesse se transformado em raiva. Era uma família rica, mas emocionalmente destruída. Do outro lado do mundo, Amina vivia em uma mansão que mais parecia uma prisão dourada. Zein a cobria de luxos, joias caríssimas, vestidos de grife, uma casa que parecia um palácio. Mas vocês sabem que não existe joia que compre a felicidade. Não existe vestido que cubra a tristeza da alma. Amina havia se tornado uma mulher elegante por fora, mas quebrada por dentro. Ela cumpria seu papel de esposa perfeita, mas seu coração estava morto. A filha de Amina e Zein, Aisha, cresceu em um ambiente completamente diferente de Mel. Ela idolatrava o pai, amava os costumes tradicionais, vivia cercada de aparências e protocolos. Para ela, aquela vida de luxo e tradições era normal, era o que uma mulher deveria desejar. Mas às vezes, Aisha percebia algo estranho nos olhos da mãe, uma tristeza profunda que ela não conseguia compreender. Era como se Amina estivesse sempre olhando para algo muito distante, algo que ela havia perdido há muito tempo.
Durante todos esses anos, nem Daniel nem Amina tentaram se comunicar. O medo, a distância, as responsabilidades familiares criaram um abismo intransponível entre eles. Mas vocês sabem como é. Alguns amores são tão profundos que nem o tempo consegue apagar. Eles seguiam suas vidas, mas uma parte de suas almas permanecia congelada no tempo, esperando por um reencontro que parecia impossível. E então, depois de 15 longos anos, o destino decidiu mexer suas cartas novamente. Meus amigos, preparem-se porque chegamos ao momento mais intenso desta história. Zayn precisou viajar ao Brasil para uma importante reunião de negócios com investidores brasileiros. Para mostrar seu sucesso e status, decidiu levar Amina e Aisha com ele. Queria exibir sua família perfeita, sua esposa elegante, sua filha educada. Para Amina, pisar novamente em solo brasileiro depois de 15 anos foi como voltar de entre os mortos. Imagine a emoção dela ao ouvir novamente o português nas ruas, ao sentir o cheiro familiar, ao ver paisagens que faziam parte de suas memórias mais preciosas. Mas era uma felicidade misturada com uma tristeza profunda. Ela estava visitando sua antiga casa como uma estranha, uma turista em sua própria terra natal. Durante um passeio pela orla da praia, enquanto Zayn conversava com associados e Aisha brincava na areia, Amina se afastou um pouco para ficar sozinha com suas memórias. E então aconteceu o impossível. Caminhando pela areia, perdida em pensamentos, ela ouviu alguém chamando seu nome. Quando levantou os olhos, não podia acreditar no que via. Era Daniel, 15 anos mais velho, mas com o mesmo olhar intenso que ela nunca conseguiu esquecer. Ele também não acreditava. Depois de todos esses anos procurando esquecer, ela estava ali, mais linda do que em suas memórias, mas com uma tristeza nos olhos que o deixou devastado. O reencontro foi elétrico, mágico, perturbador. Eles ficaram ali parados, se olhando, sem saber o que dizer, como se os 15 anos que se passaram tivessem sido apenas 15 minutos. Daniel havia mudado, estava mais maduro, mais marcado pela vida, mas Amina o reconheceria em qualquer lugar do mundo. Ela também estava diferente, mais mulher, mais elegante, mas ele podia ver a menina assustada de 20 anos, ainda escondida por trás daqueles olhos. Eles conseguiram trocar apenas algumas palavras antes que Zayn aparecesse procurando por ela. Amina teve que fingir que não conhecia Daniel, apresentá-lo como um turista qualquer que estava perguntando direções. Mas vocês imaginam a tensão no ar? Zayn, sempre desconfiado, notou algo estranho na reação da esposa, na forma como ela evitava olhar para aquele homem. Aquela noite, Amina não conseguiu dormir, sabendo que Daniel estava na mesma cidade, respirando o mesmo ar, depois de tanto tempo. E Daniel? Ele sabia que não podia deixar ela partir novamente sem lutar. O que aconteceu a seguir, meus amigos, é de partir o coração. Daniel conseguiu descobrir onde Amina estava hospedada e deixou um bilhete discreto na recepção do hotel. Era um risco enorme, mas ele precisava falar com ela, precisava entender o que havia acontecido com a vida dela todos esses anos. Eles marcaram um encontro secreto em um café distante, longe dos olhos curiosos e do marido ciumento. Quando se viram novamente a sós, foi como se uma barragem se rompesse. 15 anos de silêncio, de saudade, de perguntas sem resposta, tudo veio à tona de uma vez só. Daniel contou sobre seu casamento sem amor, sobre a filha rebelde, sobre como nunca havia conseguido esquecê-la. Amina, com lágrimas nos olhos, falou sobre sua prisão dourada, sobre como havia sobrevivido pensando nele, sobre como o amor deles havia permanecido intocado em seu coração. E então, no meio de toda aquela emoção, aconteceu o inevitável. Eles se beijaram. Foi um beijo carregado de 15 anos de saudade, de amor impossível, de paixão que nem o tempo nem a distância conseguiram destruir. Para eles, o mundo parou naquele momento. Não existia mais Zayn, nem Maísa, nem as filhas, nem as responsabilidades.
Existia apenas aquele amor puro e proibido que havia resistido a tudo. Mas o que eles não sabiam é que Zayn havia contratado um detetive particular para seguir Amina. Ele sempre foi um homem controlador, e a estranha reação da esposa no dia do reencontro havia despertado sua paranoia. Quando recebeu as fotos de Amina beijando Daniel, Zayn entrou em uma fúria assassina. Ele descobriu quem era Daniel, onde estava hospedado, todos os seus passos. E então planejou uma vingança cruel. Na noite seguinte, Daniel foi atraído para uma emboscada em uma estrada escura e deserta. Zayn havia contratado homens para dar uma lição naquele brasileiro que ousou tocar em sua esposa. A surra foi brutal, selvagem, sem piedade. Daniel foi espancado até ficar inconsciente, com ossos quebrados, sangrando na estrada como um animal abandonado. Quando Amina soube o que havia acontecido, seu mundo desmoronou novamente. O homem que ela amava estava lutando pela vida por causa dela, e ela não podia fazer nada para ajudá-lo sem se expor completamente. Aisha sempre foi uma menina curiosa e inteligente, muito observadora para sua idade. Durante a viagem ao Brasil, ela havia notado mudanças no comportamento da mãe. Amina estava mais agitada, mais pensativa, às vezes chorava escondida. Quando voltaram ao Marrocos, essas mudanças se intensificaram. Amina parecia estar vivendo em outro mundo, sempre distraída, sempre triste, como se uma parte dela tivesse ficado para trás. Um dia, procurando por algo no quarto da mãe, Aisha encontrou uma caixa escondida no fundo de um armário antigo. Era uma caixa pequena, mas que parecia guardar grandes segredos. Com o coração acelerado, ela abriu e encontrou cartas, muitas cartas escritas à mão, em português. Aisha sabia ler português, havia aprendido com a mãe, e quando começou a ler aquelas cartas, seu mundo virou de cabeça para baixo. Eram cartas de amor, apaixonadas, desesperadas, assinadas por alguém chamado Daniel. Cartas que falavam de saudade, de um amor impossível, de promessas de encontro, de beijos roubados. Aisha leu tudo com os olhos arregalados, tentando entender como sua mãe, a mulher que ela conhecia como esposa dedicada e mãe exemplar, poderia ter escrito e recebido cartas como aquelas. Quem era esse Daniel? Quando esses encontros haviam acontecido? Com o coração apertado e 1000 perguntas na cabeça, Aisha confrontou a mãe. A reação de Amina foi de puro terror. Ela tentou negar, disse que não sabia de onde tinham vindo aquelas cartas, que alguém as havia colocado ali. Mas Aisha não era uma criança ingênua. Ela reconhecia a letra da mãe, percebia o desespero nos olhos dela. Insistiu até que Amina, em prantos, contou uma versão resumida da verdade. A revelação foi devastadora para Aisha. Descobrir que sua mãe tinha outro amor, que havia traído o pai, que toda a família vivia uma mentira, foi como ter o chão arrancado debaixo dos pés. Ela amava Zayn incondicionalmente, via nele o homem perfeito, o pai ideal. Mas, ao mesmo tempo, começou a entender certas coisas. A tristeza constante nos olhos da mãe, a forma como ela às vezes parecia estar em outro lugar, os momentos em que ela chorava sem motivo aparente. Aisha estava dividida entre o amor pelo pai e a compaixão pela mãe, sem saber o que era certo ou errado naquela situação impossível. Depois da conversa com a filha, Amina entrou em uma crise profunda. Ela percebeu que não podia mais continuar vivendo aquela mentira, não apenas por ela mesma, mas por Aisha também. A menina merecia conhecer a verdade, merecia ter uma mãe que fosse feliz e autêntica. Foi quando Amina tomou a decisão mais corajosa e arriscada de sua vida. Ia fugir e levaria a filha com ela. Ela entrou em contato secretamente com Daniel, que havia se recuperado do espancamento e retornado ao Brasil. Daniel, mesmo marcado fisicamente e emocionalmente pelo que havia sofrido, não hesitou em ajudá-la. Ele usou seus recursos para contratar uma advogada especializada em casos internacionais,
Conseguiu documentos, preparou um apartamento seguro onde elas poderiam se esconder até resolver a situação legal. Era um plano arriscado, mas era a única chance de Amina recuperar sua liberdade e dar um futuro diferente para sua filha. Durante semanas, Amina planejou cada detalhe da fuga. Ela conseguiu tirar documentos falsos através de contatos que Daniel havia arranjado, separou apenas o essencial para levar, estudou rotas de escape. O plano era sair durante uma viagem que Zayn faria a negócios, quando a vigilância sobre ela fosse menor. Amina sabia que seria impossível voltar atrás depois daquele passo. Era tudo ou nada. Na noite anterior à fuga, Amina mal conseguiu dormir. Ela olhou para Aisha, dormindo, e se perguntou se estava fazendo a coisa certa, se tinha o direito de arrancar a filha de tudo que ela conhecia, da vida de luxo, do pai que ela adorava. Mas quando pensava na alternativa, continuar vivendo como uma sombra, vendo sua filha crescer em um ambiente de mentiras e controle, ela sabia que precisava tentar. Na manhã seguinte, tudo estava pronto. As malas estavam arrumadas, o táxi esperava na esquina, Daniel estava no aeroporto aguardando. Amina acordou Aisha cedo, explicou que iam viajar, que seria uma aventura. Mas quando chegaram na porta, Zayn estava lá. Ele havia descoberto o plano, cancelado a viagem, voltado para casa. O olhar dele era de uma frieza assassina. Amina soube imediatamente que havia perdido. E o pior ainda estava por vir. Zayn pegou Aisha pela mão e desapareceu com ela. A fuga havia se tornado um pesadelo. Meus amigos, o que aconteceu a seguir foi uma das coisas mais cruéis que eu já vi em uma história real. Zayn sabia exatamente como torturar Amina da pior forma possível, usando sua própria filha contra ela. Ele levou Aisha para longe, para um lugar que Amina não conhecia, e simplesmente desapareceu. Durante dias, Amina não teve nenhuma notícia da filha. Não sabia se ela estava bem, se estava com medo, se estava chorando por ela. Quando Zayn finalmente entrou em contato, foi apenas para fazer uma proposta diabólica. Amina poderia ter a filha de volta, mas precisava voltar para casa e nunca mais tentar fugir. Se tentasse escapar novamente, se entrasse em contato com Daniel, se desobedecesse qualquer uma de suas regras, Aisha desapareceria para sempre. Era chantagem emocional pura, mas Amina não tinha escolha. O amor de mãe falou mais alto que o desejo de liberdade. Amina voltou para casa, mas agora sua vida havia se tornado um inferno oficializado. Zayn não apenas a mantinha longe de Aisha, como também transformou a mansão em uma prisão real. Ele bloqueou todos os cartões dela, confiscou o celular, colocou seguranças para vigiá-la 24 horas por dia. Amina não podia sair sozinha, não podia receber visitas, não podia fazer ligações. Era como se ela tivesse deixado de existir para o mundo exterior. As refeições eram servidas no quarto dela. Comida fria, sem tempero, como se ela fosse um animal em cativeiro. Zayn havia instruído todos os funcionários da casa a tratá-la com frieza, a relatarem cada movimento dela. Quando Aisha estava em casa, era obrigada a manter distância da mãe. Zayn havia enchido a cabeça da menina com histórias sobre como Amina era perigosa, como havia tentado sequestrar ela, como não podia ser confiável. Mas mesmo naquele inferno, algo dentro de Amina não morreu completamente, a vontade de resistir. À noite, quando todos dormiam, ela escrevia. Escrevia sobre sua dor, sobre sua prisão, sobre tudo que estava sofrendo. Era sua forma de manter a sanidade, de se lembrar de que ainda era uma pessoa, não apenas uma propriedade de Zayn. E foi nessas noites solitárias que ela começou a planejar algo que mudaria tudo. Ela ia contar sua história para o mundo, mesmo que isso custasse sua vida. O que Amina fez a seguir foi um ato de coragem impressionante. Ela conseguiu fazer com que um de seus escritos chegasse até jornalistas brasileiros que tinham contatos internacionais.
Sua história vazou e se espalhou como fogo. Uma brasileira presa em um casamento forçado, vivendo como escrava em uma mansão no Marrocos, impedida de ver a própria filha. A repercussão foi imediata e intensa. Organizações de direitos humanos se mobilizaram, o consulado brasileiro foi pressionado, a mídia internacional se interessou pelo caso. Zein ficou furioso com a exposição, mas agora ele tinha um problema. Os olhos do mundo estavam voltados para ele. Não podia simplesmente fazer Amina desaparecer, como talvez tivesse planejado. Foi quando a comunidade islâmica local decidiu intervir. Para evitar um escândalo maior e tentar resolver a situação internamente, os líderes religiosos convocaram um julgamento interno, uma espécie de tribunal onde o caso de Amina seria analisado segundo as leis e costumes da comunidade. Amina foi acusada formalmente de adultério, tentativa de sequestro da filha e desonra familiar. Se fosse condenada por esse tribunal, perderia definitivamente o direito de ver Aisha e poderia até mesmo ser expulsa da comunidade, o que significaria perder qualquer tipo de proteção ou direitos. Era um julgamento onde ela era simultaneamente ré e vítima, onde suas palavras valiam menos que as de seu marido. No dia do julgamento, Amina entrou na sala com uma dignidade que impressionou a todos. Ela não estava mais curvada pelo medo, não se escondia atrás do véu como uma sombra. Diante dos líderes religiosos, de Zein, de toda a comunidade, ela falou com uma firmeza que ninguém esperava. Disse que havia sido calada a vida inteira, que não odiava sua fé, mas odiava o medo que alguns usavam para controlá-la. Então aconteceu algo que ninguém esperava. Aisha, que havia sido mantida longe de sua mãe durante meses, conseguiu entrar na sala do julgamento. A menina havia crescido durante aquele período de separação, havia amadurecido forçadamente e começou a entender que algo estava muito errado. Ela viu sua mãe ali, vulnerável, mas corajosa, defendendo-se sozinha contra todo mundo. Em um momento que ficou gravado na memória de todos os presentes, Aisha caminhou até Amina e a abraçou. Foi um abraço que disse mais que qualquer argumento jurídico. Era uma filha escolhendo sua mãe, mesmo não entendendo completamente toda a situação. O julgamento terminou de uma forma que ninguém esperava. Os líderes religiosos ficaram visivelmente abalados com o gesto de Aisha, com a coragem de Amina, com toda a repercussão internacional do caso. Eles entenderam que condenar uma mãe que havia sido separada da filha por meses seria um desastre de imagem para toda a comunidade. Ao mesmo tempo, não podiam simplesmente ignorar as acusações contra ela. Isso criaria um precedente perigoso. A decisão foi salomônica. Amina não seria expulsa da comunidade, mas perderia todos os bens do marido. Ela ficaria sem a mansão, sem as joias, sem o dinheiro, sem todos os luxos que havia conhecido durante 15 anos. Em troca, receberia a guarda compartilhada de Aisha e o direito de viver como quisesse, sem interferência da comunidade. Era uma liberdade cara, mas era liberdade. Para Amina, perder os bens materiais não significava nada comparado ao que ela estava ganhando. Sua filha e sua dignidade de volta. Ela saiu daquele tribunal sem nenhum dinheiro no bolso, mas com a cabeça erguida pela primeira vez em anos. Zein ficou com a custódia legal de Aisha durante parte do ano, mas a menina agora tinha o direito de escolher com quem queria ficar, e sua escolha estava clara. Daniel, que havia acompanhado todo o processo de longe, estava esperando por ela. Ele havia alugado um apartamento simples no interior do Brasil, longe dos holofotes, longe das memórias dolorosas. Quando Amina chegou àquele lugar simples, com apenas uma mala na mão, ela sentiu algo que não experimentava há 15 anos. Paz. Pela primeira vez em décadas, ela dormiu com a consciência tranquila. Aisha ficou dividida entre dois mundos durante algum tempo.
Parte do ano com o pai, mantendo contato com suas raízes culturais, e parte com a mãe, descobrindo uma liberdade que ela nunca havia conhecido. Era confuso para uma adolescente, mas ela começou a entender que amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. E por isso, gradualmente, foi escolhendo passar mais tempo com Amina, aprendendo a conhecer a mãe real, não a versão silenciada que ela havia conhecido durante toda a infância. Recomeçar a vida aos 35 anos, sem dinheiro, sem profissão, em um país que você deixou há 15 anos, não é fácil para ninguém. Mas Amina tinha algo que dinheiro não compra: determinação e uma segunda chance de viver de verdade. Ela começou fazendo pequenos trabalhos, dando aulas de árabe para crianças, vendendo comida típica marroquina em feiras locais. Era um recomeço humilde, mas cada real que ela ganhava tinha o sabor da liberdade. Daniel havia se divorciado de Maísa assim que soube que Amina estava livre. Não foi um processo fácil. Maísa lutou pelo patrimônio. A filha Mel ficou revoltada com a separação. A família de Daniel o rejeitou completamente. Mas ele não se importava. Depois de 20 anos vivendo uma mentira, ele finalmente podia ser honesto consigo mesmo e com seus sentimentos. Ele apoiou Amina em tudo, mas respeitou seu espaço para se reconstruir sozinha primeiro. Amina decidiu voltar a estudar. Sempre havia sido inteligente, mas nunca teve oportunidade de desenvolver seu potencial intelectual. Ela se matriculou em um curso de Direito, especializado em direitos humanos e das mulheres. Queria entender as leis, queria poder ajudar outras mulheres que estivessem passando pelo que ela passou. Estudava durante a noite, depois do trabalho, com uma determinação que impressionava a todos ao seu redor. Aisha acompanhou essa transformação da mãe com admiração crescente. Ver Amina se reconstruindo, lutando, conquistando cada pequena vitória, foi mais educativo que qualquer lição que ela havia aprendido na escola. A menina começou a entender que força não está em aceitar silenciosamente o que te impõem, mas em lutar pelo que você acredita. Ela ainda amava o pai, ainda respeitava sua cultura, mas agora tinha uma perspectiva mais ampla sobre o que significava ser mulher. Daniel e Amina reconstruíram sua relação devagar, com paciência, respeitando as cicatrizes que ambos carregavam. Não foi o romance de conto de fadas dos 20 anos. Era um amor maduro, testado pelo sofrimento, fortalecido pelas perdas. Eles sabiam que tinham sorte de ter essa segunda chance e não iam desperdiçá-la. Cada momento juntos era um presente que eles haviam aprendido a valorizar. 3 anos depois de sua libertação, algo extraordinário aconteceu na vida de Amina. Sua história havia inspirado uma ONG internacional que trabalhava com mulheres em situação de violência doméstica e casamentos forçados. Eles a convidaram para receber uma homenagem como símbolo de coragem e transformação. Era um reconhecimento que ela jamais imaginou receber. De vítima silenciosa a exemplo internacional de superação. O evento aconteceu em um grande auditório, com centenas de pessoas presentes, incluindo ativistas, jornalistas, outras mulheres que haviam enfrentado situações similares. Quando Amina subiu no palco para dar seu discurso, ela viu Aisha na plateia, agora uma jovem de 18 anos, sentada ao lado de Daniel. Ver sua filha ali, livre para escolher seu próprio caminho, foi o maior prêmio que ela poderia receber. Amina falou sobre dor, mas também sobre esperança. Falou sobre silêncio, mas também sobre a importância de encontrar sua voz. Falou sobre fé. Não uma fé que aprisiona e controla, mas uma fé que sustenta e fortalece nos momentos mais difíceis. Ela contou sua história sem vergonha, sem omitir os erros, mas sempre enfatizando que nenhuma mulher deveria aceitar viver como uma sombra. E então, no momento mais simbólico de sua apresentação, Amina fez algo que marcou todos os presentes.
ela retirou o véu que ainda usava por hábito. Não como um ato de rebeldia contra sua religião, mas como um símbolo de que agora ela tinha o direito de escolha. O auditório inteiro se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Não era apenas um aplauso, era o reconhecimento de uma jornada extraordinária de libertação. Aisha chorava na plateia, não de tristeza, mas de orgulho imenso. Ela havia crescido vendo duas versões da mãe, a mulher silenciosa e assombrada de sua infância e a mulher forte e inspiradora que estava no palco. Naquele momento, ela entendeu completamente a jornada que sua mãe havia percorrido e se sentiu orgulhosa de ser filha de uma mulher tão corajosa. Um ano depois da homenagem, Daniel e Amina decidiram oficializar sua união em um casamento simbólico. Não foi uma cerimônia grandiosa. Eles haviam aprendido que a felicidade verdadeira não precisa de ostentação. Foi um evento simples, em um jardim ao pôr do sol, com apenas pessoas queridas presentes. Aisha, alguns amigos próximos, colegas da faculdade de Amina e até mesmo Mel, filha de Daniel, que finalmente havia entendido e aceito o amor do pai. Durante a cerimônia aconteceu algo mágico e simbólico. Amina pediu para dançar, a mesma dança que havia chamado a atenção de Daniel naquela loja em Marrakech, 20 anos antes. Mas desta vez ela dançou sem véus, sem medo, sem se esconder. Dançou com a liberdade de quem havia conquistado o direito de ser ela mesma. Era a mesma dança, mas agora carregava um significado completamente diferente. Daniel a observou com lágrimas nos olhos, lembrando-se daquele primeiro encontro, de como aquela dança havia mudado sua vida para sempre. Agora ele podia vê-la completamente. Não apenas seus olhos, mas seu sorriso, sua expressão de felicidade genuína, sua alma finalmente em paz. Era como se a mulher que ele havia amado em segredo durante todos aqueles anos finalmente tivesse sido libertada de uma gaiola invisível. Aisha assistiu à dança da mãe com um sorriso no rosto, finalmente entendendo o poder transformador do amor verdadeiro. Ela havia crescido pensando que amor significava controle, obediência, silêncio. Agora entendia que amor verdadeiro é libertação. É dar asas para que a pessoa amada voe. É apoiar seus sonhos em vez de podá-los. Era uma lição que ela levaria para toda a sua vida. A música ecoava pelo jardim, como um grito de liberdade, como uma celebração de tudo que havia sido superado. Quando a dança terminou, todos os presentes aplaudiram de pé, mas não era apenas um aplauso para a performance. Era uma celebração da jornada extraordinária que havia levado até aquele momento. A mulher que um dia foi prisioneira agora era um exemplo de que, por mais difícil que seja o caminho, sempre é possível recomeçar, sempre é possível escolher a liberdade. E assim termina a história extraordinária de Amina e Daniel. Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro pode resistir a qualquer distância, a qualquer obstáculo, a qualquer tradição opressiva. Mas mais que isso, é uma história sobre a coragem de uma mulher que se recusou a aceitar uma vida de silêncio e conseguiu transformar sua dor em força. Quantas Aminas existem pelo mundo? Quantas mulheres vivem prisioneiras em suas próprias casas, silenciadas em seus próprios casamentos, apagadas em suas próprias vidas? Esta história nos lembra que cada uma delas merece ter sua voz ouvida, seus direitos respeitados, sua liberdade garantida. Se esta história tocou vocês tanto quanto tocou a mim, deixem aquele like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo. Histórias como esta precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, porque elas podem inspirar outras mulheres a encontrarem sua própria coragem. Comentem aí embaixo. O que vocês acharam desta história? Conhecem casos similares? O que mais os impressionou na jornada de Amina? Quero ler todos os comentários e saber como vocês se sentiram. E não se esqueçam,
Se vocês gostam de histórias emocionantes e verdadeiras como esta, ativem o sininho das notificações porque toda semana trago histórias que vão mexer com vocês. Até a próxima, pessoal!